Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um compilado de questões sobre os PCNs em concursos de Educação Física que já trabalhamos em algumas de nossas aulas de resolução de questões. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui e dá uma olhada nos nossos materiais no link da descrição desse vídeo que com certeza podem te ajudar bastante a conseguir a tão sonhada aprovação em concursos. Então, sem mais delongas, bons estudos e aproveite essas questões sobre os PCNs. Os PCNs falam sobre a construção crítica da cidadania, elaborando questões sociais urgentes nos temas transversais. Então, uma clássica questão aí sobre os PCNs, mais especificamente quais são os temas transversais presentes nos PCNs. A gente tem uma dica sempre para lembrar quais são os temas transversais, sempre que você estiver esquecendo quais são os temas transversais dos PCNs, é só lembrar da palavra tempos. Cada letrinha dessa vai representar um dos temas transversais. Então são 6 letras, tempos de T, trabalho e consumo, E de ética, M de meio ambiente, P de pluralidade cultural, O de orientação sexual e S de saúde. Então, tempos, trabalho e consumo, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual e saúde. Com isso, a gente consegue relembrar quais são os temas transversais dos PCNs e também resolver essa questão. Nesse caso, a alternativa C é a correta, é a que vai trazer todos esses 6 tópicos. Primeira questão, alternativa C. Terceira questão. Quais são os princípios que norteiam a educação física no ensino fundamental, segundo os parâmetros curriculares nacionais da educação física? São 3 princípios lá nos PCNs em relação à educação física, que são o princípio da inclusão, onde busca reverter um quadro histórico de exclusão, de seletividade, o princípio da diversidade, trabalhando tanto a diversidade dos alunos, né, a diversidade do ser humano como um todo, como também a diversidade de conteúdos, de temas abordados e também as categorias de conteúdo, né, os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Esses são os 3 princípios que norteiam a educação física de acordo com os PCNs. Então, quando a gente dá uma olhada nessa alternativa, se a gente vê que a alternativa A trabalha o princípio da diversão e da universalidade, não é. Equidade e saúde corporal também não. Movimento e sinestesia. Sinestesia e princípio da união, nenhum desses. A alternativa E, então, é a correta. Princípio da inclusão e princípio da diversidade. A gente poderia também adicionar as categorias de conteúdo, né? Então, terceira questão, item E, é o correto. Terceira questão. Os parâmetros curriculares nacionais para os terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental da educação física dividem a avaliação em 3 fases. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a avaliação diagnóstica ao final do curso possibilita diagnosticar o alcance ou não dos objetivos propostos. Na verdade, a avaliação diagnóstica ela vai ocorrer no início do curso, né, no início do planejamento, justamente para fazer um diagnóstico da turma e do planejamento. A partir dessas informações da avaliação diagnóstica que eu vou elaborar o meu planejamento. Então, a avaliação diagnóstica vai ocorrer no início do curso, justamente para buscar informações para que eu possa elaborar o meu planejamento educacional, né, meu planejamento escolar. Então, item 1, falso. Item 2, a avaliação sumativa pode ser utilizada como um momento de formalização do processo, expressando o ponto em que o aluno se encontra em relação aos objetivos propostos. Perfeito, normalmente a avaliação sumativa vai ser utilizada ao fim do processo, né, justamente como uma formalização, uma finalização ali do processo daquele ciclo, e normalmente se atribui uma nota, né, para explicitar onde o aluno se encontra de fato em relação aos objetivos propostos. Então, segundo item, verdadeiro. E terceiro, a avaliação formativa fornece dados para a decisão quanto à continuidade ou alterações do programa. Perfeito também. A avaliação formativa vai ocorrer durante o processo e com essas informações da avaliação formativa eu posso ir alterando, né, ou dando continuidade ao meu planejamento, ao meu programa escolar. Então, item 1 falso, item 2 e 3 verdadeiros. Nesse caso, vamos ter o item D
o correto dessa terceira questão. Terceira questão. Princípios do treinamento físico. Especificidade, individualidade, sobrecarga, continuidade e reversibilidade. Princípios de treinamento e melhoria de capacidades físicas, flexibilidade e resistência muscular. Efeitos do treinamento físico sobre aspectos fisiológicos, morfológicos e psicossociais. São conteúdos de acordo com os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, pertencentes ao bloco de conteúdos. Então, quando a gente fala dos blocos de conteúdos de acordo com os PCNs, vão ser 3. Primeiro, os esportes, jogos, lutas e ginásticas. Segundo, atividades rítmicas e expressivas. E, por último, os conhecimentos sobre o corpo. Então, é justamente esse bloco de conhecimento sobre o corpo que vai trabalhar todos esses temas, né? Os princípios do treinamento físico, os princípios de treinamento e melhoria de capacidades físicas, os efeitos do treinamento sobre aspectos fisiológicos, morfológicos e psicossociais. Então, é uma questão que traz aí uma contextualização, mas que de fato vai querer saber quais são os blocos de conteúdos presentes nos PCNs, que resumindo são os 3: esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimentos sobre o corpo. Terceira questão, então, item B é o correto. Primeira questão. É incorreto afirmar que a educação física, dentro do que se propõe nos parâmetros curriculares nacionais, é a área do conhecimento que. Então, eu gosto sempre de ressaltar que os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, apesar de ter alguns pontos mais recorrentes, como os seus princípios norteadores, as categorias de conteúdos, blocos de conhecimento, entre outros tópicos importantes, é sempre importante que a gente faça leituras dos PCNs, né? Já que em seu documento a gente encontra diversas informações importantes sobre a educação física na escola, né? Sobre a importância da educação física no contexto escolar. E essa questão é justamente um exemplo disso, né? A gente vai encontrar a resposta dessa questão lá no texto dos PCNs. Tranquilamente a gente encontra algumas citações que resolvem essa questão. Mas sem mais delongas, vamos para os itens. Então ele vai querer o item incorreto. Item A. Introduz e integra os alunos na cultura corporal do movimento. Perfeito, já que a educação física vai ser a responsável justamente por introduzir e integrar os alunos na cultura corporal do movimento, né, que é o grande objeto de estudo da educação física, de acordo com os PCNs. Item B. Tem como finalidade o lazer e a expressão de sentimentos, ok? É uma das finalidades, né, uma forma que a educação física pode ser utilizada, que é justamente para o lazer, a comunicação, a expressão de sentimentos, a manutenção e a melhoria da saúde, que é o que já traz o item D, né? Já adiantando, acaba a manutenção e a melhoria da saúde acabam também sendo uma das finalidades da educação física, e aí por eliminação a gente tem o item C, o incorreto. Tem como finalidade o tratamento tradicional dos conteúdos que favorece os alunos que já têm aptidões. Esse item é incorreto, já que fere 2 dos princípios da educação física lá nos PCNs, né? Que é o princípio da diversidade, trabalhando aí toda a diversidade de conteúdos e também das características da região, dos alunos, enfim. E também o princípio da inclusão, né? Já que no princípio da inclusão ele vai buscar reverter um quadro histórico de seleção entre indivíduos aptos e não aptos. Então, nesse caso, o item C é o incorreto dessa questão, já que traz informações que não estão relacionadas aos PCNs de fato, né? Os princípios dos PCNs. Vamos para a primeira questão. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, os conteúdos da educação física estão organizados em 3 blocos que deverão ser desenvolvidos ao longo de todo o ensino fundamental. Estes blocos estão constituídos da seguinte forma, relacionadas a seguir. Assinale a alternativa correta, que indica os 3 blocos que favorecem o desenvolvimento durante todo o ensino fundamental. Então, relembrando, nos parâmetros curriculares nacionais, ou PCNs, a gente vai ter 3 blocos de conteúdos, enquanto que na BNCC a gente vai ter 6 unidades temáticas. Relembrando rapidamente, as unidades temáticas da BNCC são
brincadeiras e jogos, danças, lutas, ginásticas, esportes e práticas corporais de aventura. Essas são as 6 unidades temáticas que a BNCC traz. Já os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles vão trabalhar 3 blocos de conteúdo. O primeiro são os esportes, jogos, lutas e ginásticas. O segundo, atividades rítmicas e expressivas. E o terceiro, conhecimentos sobre o corpo. Então, trabalhando essa diferença, de unidades temáticas e dos blocos de conteúdos, nos PCNs são somente esses 3. Esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimentos sobre o corpo. Nesse caso, a alternativa correta vai ser o item E: esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimentos sobre o corpo. Primeira questão. Considere as seguintes afirmações. Primeira, a educação física na escola deve proporcionar aos alunos possibilidades de exercerem, cultivarem e discutirem o respeito mútuo, a justiça e a dignidade. Segunda, a educação física na escola deve proporcionar aos alunos vivências de diferentes práticas corporais advindas das mais diversas manifestações culturais. E terceira, jogar, lutar e dançar podem representar a possibilidade de expressar afetos e sentimentos, de explicitar desejos, de seduzir, de exibir-se. Essa comunicação ocorre dentro de certos padrões estabelecidos pela própria cultura corporal de movimento, o que envolve valores, normas, atitudes, conceitos e, inevitavelmente, preconceitos. Os temas transversais envolvidos nessas afirmações são, respectivamente, então é uma questão que vai trabalhar os temas transversais, isso de acordo com os parâmetros curriculares nacionais. Relembrando, os temas transversais, de acordo com os PCNs, são 6. Ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, trabalho e consumo e orientação sexual. Então vamos ver cada uma dessas afirmações e qual faz relação a qual tema transversal dos PCNs. Primeiro, a educação física na escola deve proporcionar aos alunos possibilidades de exercerem, cultivarem e discutirem o respeito mútuo, a justiça e a dignidade. Está relacionado ao tema transversal da ética. Então, pelas palavras-chave de respeito mútuo, a justiça e a dignidade, a gente vai trabalhar com a ética. Segundo item, ele vai proporcionar aos alunos vivências de diferentes práticas corporais advindas das mais diversas manifestações culturais, está relacionado à pluralidade cultural. E terceiro, jogar, lutar e dançar podem representar a possibilidade de expressar afetos e sentimentos, explicitar desejos, seduzir e exibir-se, e que essa comunicação ocorre dentro de padrões estabelecidos pela própria cultura corporal de movimento, e que vai envolver valores, normas, atitudes, conceitos e, inevitavelmente, preconceito, está mais relacionado ao tema transversal da orientação sexual. Então, pensando nesses 3 itens, vamos ter a alternativa E, a correta, Ética, pluralidade cultural e orientação sexual. A gente já poderia ter resolvido de forma mais rápida já, eliminando as alternativas de acordo com o que a gente tem certeza da questão, mas comentando ela completa, a alternativa é ética, pluralidade cultural e orientação sexual. Terceira questão. Na estruturação de um programa de educação física para uma turma do ensino fundamental, o professor elegeu como um dos conteúdos a capoeira. A escolha ocorreu pelo fato dessa prática corporal ter presença marcante na sociedade brasileira e ter potencialidade para ampliar as capacidades do aluno de conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações. Nessa tomada de decisão, a escolha foi baseada no critério de seleção e de organização dos conteúdos proposto pelos PCNs, identificado como critério de... Então, ele traz uma contextualização geral do porquê o professor escolheu como um dos conteúdos a capoeira e diz que foi baseado em um dos critérios de seleção dos conteúdos presente nos PCNs. Se a gente lembrar, os critérios de seleção de conteúdos presentes nos PCNs são 3, que são a relevância social,
as características dos alunos e a especificidade da área, né? A especificidade da educação física. Sabendo esses critérios de seleção de acordo com os PCNs, a gente já consegue resolver essa questão, que no caso é a alternativa C, a relevância social. Porém, quando a gente fala da metodologia do ensino de educação física, se a gente vê lá no coletivo de autores, eles propõem alguns critérios de organização e seleção de conteúdos que estão presentes aí nas outras alternativas, né? A adequação às possibilidades sociocognoscitivas do aluno, a contemporaneidade do conteúdo e as escolhas dos conteúdos a partir do que é mais moderno no mundo contemporâneo. Então, de certa forma, são critérios de seleção de conteúdos válidos, porém, de acordo com o coletivo de autores, né? Como a questão pede os critérios de acordo com os PCNs, a gente teria relevância social, características dos alunos e especificidades da área ou especificidades da educação física. Terceira questão, então, item C é o correto, relevância social. Segunda questão, segundo Alfredo Mellen, os parâmetros curriculares nacionais foram elaborados procurando se respeitar as diversidades regionais, culturas e políticas existentes no país e também considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras, estabelecendo os princípios norteadores da educação física. Sendo assim, relacione a coluna 1 à coluna 2, associando os princípios às suas respectivas características. Então, uma típica questão sobre PCNs, né? Quando a gente fala sobre PCNs, a gente vai ter alguns pontos importantes, que é justamente o que a gente trabalha na aula de PCNs que temos no nosso curso, né? Então, a gente vai trabalhar os princípios norteadores, as categorias de conteúdos, os temas transversais, os blocos de conteúdos, os tipos de avaliação. Então, são alguns pontos importantes que os PCNs trazem. Nessa questão, especificamente, a gente vai trazer os princípios norteadores dos PCNs, né? Princípio da inclusão, princípio da diversidade e princípio da categoria dos conteúdos. Dito isso, vamos para a coluna 2. Aplica-se na construção dos processos de aprendizagem, orienta na escolha de objetivos e conteúdos, visando ampliar as relações entre conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da aprendizagem, que se estabelecem com a consideração de dimensões afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos. Então, a partir disso, a gente vai ter o princípio da diversidade, né? A diversidade tanto dos conhecimentos, como também a diversidade dos alunos. Então, nessa primeira definição, temos o princípio da diversidade, número 2. Segunda afirmativa, são apresentados segundo as categorias conceitual, fatos, conceitos e princípios, procedimental, ligados ao fazer, e atitudinal, normas, valores e atitudes. Essas são as categorias dos conteúdos, né? Ou também denominadas de tipologia dos conteúdos. Então, nós vamos ter os conteúdos de natureza conceitual, vão trabalhar os fatos, os conceitos de forma geral, os conteúdos procedimentais que estão relacionados ao fazer, de fato, né? O saber fazer, e os conteúdos atitudinais que estão relacionados ao saber ser, aos valores, às normas, às atitudes, enfim. Então, segunda afirmativa está relacionada ao princípio da categoria dos conteúdos, número 3. E por último, a sistematização dos objetivos, conteúdos, métodos de ensino, aprendizagem e avaliação tem como meta a inserção do aluno na cultura corporal de movimento por meio da participação e reflexão concreta, efetiva. Temos então o princípio da inclusão, né, que também visa reverter esse quadro histórico de seleção entre aptos e não aptos que a gente já teve na história da educação física no nosso país. Então, nesse caso, princípio da diversidade, 2, princípio da categoria dos conteúdos, 3, e princípio da inclusão, 1. 2, 3 e 1 nós vamos encontrar na alternativa D, que é a correta dessa segunda questão. Segundo os parâmetros curriculares nacionais da educação física, os instrumentos de avaliação deverão atender à demanda dos objetivos educativos expressos na seleção dos conteúdos, realizando-se de forma contínua.
Essa avaliação contínua compreende as fases que se convencionou denominar o que se lê nessas alternativas abaixo, exceto. Então, quando a gente fala dos tipos de avaliação de acordo com os PCNs, nós vamos ter 3 principais tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica, que vai ocorrer no início do processo, a avaliação formativa, que vai ocorrer ao longo do processo, e a avaliação somativa, que ocorre ao fim do processo, né? Geralmente atribuindo alguma nota, né? Vendo se realmente o aluno conseguiu trazer aqueles conhecimentos, realmente conseguiu fixar aqueles conhecimentos trabalhados ao longo do processo. Então, avaliações de acordo com os PCNs, diagnóstica no início, formativa ao longo do processo e somativa ao fim. Então, nesse caso, a única que não faz parte desses tipos de avaliação é justamente a avaliação processual. Quarta questão, então, item A é o correto. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail contato@concursocedefísica.com ou pelo nosso Instagram @concursocedefísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.